passar entendido, então, o que é um agente, e que ele deve vasculhar esse espaço de estados, né, mas de maneira inteligente, porque tem alguns espaços que são gigantescos, para encontrar uma solução interessante, eu vou adentrar numa outra situação, para conseguir explorar um pouco disso em exercício, tá? Então, vocês estão vendo aí, né? Nós temos a prática 2, tá? E eu não vou passar o exercício hoje, porque não vai dar tempo, tá? A gente tem só mais 20 minutos, né? Mas eu vou explicar uma situação e aí vocês vão pensar em casa e aí semana que vem a gente vai tratar dela, ok? Nós vamos tocando o barco e aí a gente trata dela. Então, essa prática 2, vocês podem... Não está para download lá ainda, não sei se eu vou colocar, mas ela vai ter mais... Não precisa entregar, tá? Eu só vou deduzir algumas coisas aqui sobre o Python, e aí depois eu vou melhorar ela aqui com os exercícios embaixo. E aí vocês vão levar essas deduções aqui que a gente vai fazer agora, tá? Então, por enquanto, a gente só vai pensar, né? Eu vou pensar aqui, então, em... agora vai ter que dar um... Volta a pensar em programação aí, né? E aí eu vou tentar mostrar para vocês como cria uma lista em Python. Tá? Isso é para ajudar a gente a resolver o exercício à frente, tá? Então, o que é uma lista em Python? Então, uma lista é uma estrutura de dados, vocês já viram isso, tá? Compostas por elementos de maneira linear, tá? Esses elementos podem ser acessados via um índice, que começa em 0. Vocês viram bastante em CC e PO vetor, tá? O vetor também tem esse mesmo significado, tem essa mesma organização. Mas a lista tem alguns atributos a mais, tá? Para manuseio. Mas, basicamente, vocês podem entender que, se vocês entendem vetor, vocês vão entender o que é uma lista, tá? Então, eu vou dar um exemplo de criação de lista em Python, beleza? Então, vou criar aqui uma lista de zeros, beleza? Eu posso criar uma lista assim. Quatro só, né? Beleza? Então, vocês já viram na aula passada um pouco sobre lista, né? Já falei sobre isso. Isso aqui, para mim, está criando uma lista. Eu posso printar ela na tela. Então, se eu rodar aqui esse trecho de código, né? Esse bloco de código, vai, Google. Ele imprime aqui para mim minha lista de 0. Então, a lista é isso. É um conjunto de elementos de maneira conseguinte, tá? E você consegue acessar cada um deles por um índice que começa em 0, beleza? Então, se eu colocar um type aqui, passar uma funçãozinha type, passa a lista com parâmetro. Ai, meu Deus, faltou um parênteses aqui. Vai mostrar o que é isso. Então, essa é uma lista, ok? Igual que eu já tinha falado. Você pode criar uma lista de 1, 2, 3, 4, beleza? E printar ela. Eu posso acessar, tipo, o elemento 0 dela é o 1, ok? Então, pelo índice entre colchetes, eu acesso elemento a elemento, ok? A novidade no Python é que eu posso criar listas de maneiras bem distintas. Assim, eu posso fazer dessa forma aqui. Eu posso, vamos dizer assim, concatenar elemento a elemento com o operador de adição. Então, eu posso fazer isso. Tá? Olha que legal. Python te dá várias oportunidades, né? Então, posso criar uma lista desse jeito também.
Vou exibir ela inteira aqui. Beleza? Tipo assim, concatenei uma listinha, né, uma lista de um elemento com uma lista de outro elemento, de outro e de outro. Posso ir concatenando. Posso fazer desse jeito aqui também. Beleza? Uma coisa interessante é que eu posso também usar um operador de vezes para criar uma lista. Por exemplo, uma lista de zeros. Posso fazer 0 vezes 4. Tá? Então, estou fazendo, imaginem só, uma lista vezes 4. Beleza? E essa lista contém o valor 0. Tá? Vou comentar essa de cima. Então, essa é uma lista. Eu posso criar uma lista vazia, né, vamos dizer assim, preenchida com zeros, dessa forma. Posso pôr, sei lá, 20. Ah, quero uma lista de 20 elementos. Ok? Alguma dúvida? Professor, Oi. eu tenho duas perguntas. Primeiro, a gente vai usar mais o vetor ou a gente vai usar aqueles arrays lá, esse semestre? A gente vai trabalhar com listas desse jeito, tá? Você pode entender que isso é um vetor, tá? Mas aqui no Python a gente fala lista. Essa é uma estrutura homogênea, né? Aliás, ela pode ser heterogênea nesse caso. O vetor, no caso, era só homogêneo. Mas você pode... Essa terceira gaveta aqui, ó. Você pode usar... nós vamos usar basicamente listas, tá? Para representar um conjunto de dados, nós vamos usar listas, ok? Por enquanto, listas. Depois vamos passar para outros. Oi? Não, eu falei ok. Ah, tá. Então, sempre que for mostrar a lista, ela sempre mostra nesse mesmo jeitinho, um do lado do outro com as vírgulas. Ou tem outro jeito de mostrar ela? não, desse jeito mesmo. Essa é só uma representação, né? As vírgulas indicam elemento a elemento. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Agora, o mais engraçado, né? Deixa eu ver aqui. Nós vamos para a parte de matrizes, né? Então, eu criei listas aqui. Então, a lista pode ser entendida, né? Ela tem só uma dimensão, tá? Quando a gente avança, né? Para quem lembra lá de CC e PO, para matrizes são estruturas multidimensionais, né? E ela pode ser uma estrutura bidimensional, e uma matriz bidimensional basicamente é como se fosse uma tabela, tá? N por M, com N linhas e M colunas, por exemplo, beleza? Tá, então isso a gente vai usar bastante na resolução de vários problemas aqui, né? E em Python, uma matriz ela é representada na realidade por uma lista de listas, ok? Então imagine só você tem uma lista aqui em cima, né? Por exemplo, uma lista aqui com 20 elementos. Imagine que essa lista pode ser uma linha de uma matriz, beleza? Um conjunto de, sei lá, de 50 listas que nem essa aqui podem formar uma matriz de 20 linhas, de 50 linhas por 20 colunas, ok? Então, pensem que uma matriz, né, uma tabela, N por M, em Python é dado por uma lista de listas, ok? Vamos lá, então. Vou fazer aqui uma lista de zeros, igual eu já tinha feito. Dá um print para não se perder. Tá? Zeros. Ok? Eu posso ainda, agora, fazer o seguinte. Posso criar uma variável matA e fazer ela igual a essa lista de zeros, como sendo entre colchete, né, que determina que é uma lista, vezes 3. Ok?
E aí o que vai acontecer? Ele vai criar 3 listas dessa lista aqui. Então, está aqui a resposta disso. Você tem, então, a sua primeira lista, a segunda lista, a terceira lista dentro de uma única listona, ok? E você pode acessar isso, tipo, pode colocar, peraí, 1, colchete, 2. Que aqui vai vir tudo zero, né? Vamos fazer um negócio mais legal aqui, peraí. Vou fazer um... Ele imprimiu 3. Qual é esse 3? Né? Esse 3, vamos lá. Da onde veio esse 3? Esse 3 é referente à segunda lista, que é essa aqui, e o terceiro elemento dela, 0, 1, 2, esse 3 aqui. Então, esse 3 que imprimiu é esse aqui, beleza? Imaginem que é como se você colocasse essas listas uma embaixo da outra, essa aqui embaixo da primeira, essa última embaixo dessas outras duas. Você tem uma tabela, beleza? A representação da maneira que é mostrada aqui é diferente, mas você pode imaginar que isso é uma tabela, tá? Com 3 linhas e 4 colunas, ok? Então, isso é uma matriz em Python, a partir de listas, tá? Eu posso tentar fazer uma coisa mais automática, desse jeito aqui. Vou comentar para ficar aqui, para depois usar. Mas eu posso fazer um for implícito aqui dentro, que itera o número de zeros em um tamanho até C, e aí ele vai criar uma lista de zero aqui, e um for externo, iterando até L, e esse for vai repetir essa lista L vezes. E aí eu vou criar uma matriz chamada matriz B. E aí eu determino aqui quantas linhas eu quero e quantas colunas eu quero. Eu posso fazer uma atribuição desse jeito em Python, tá? Então, L é igual a 3, o C é igual a 4. Então, eu quero uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, ok? E aqui ele imprimiu ela. Beleza? Então, esse seria um jeito mais automático em que você determina só o número de linhas e colunas e ele cria a matriz zerada, né? Depois você precisa preencher ela, ok? Aí você preenche acessando os índices. Alguma dúvida? Você pode criar, né, uma lista, aliás, uma matriz, na mão mesmo, tá? Então, vou colocar aqui comentado só, caso 1, caso 2 e o caso 3, beleza? Professor, Oi. é que a Swain colocou uma pergunta no chat, eu não sei se o senhor viu. Ah, tá, peraí, calma aí que tá... Ela estava perguntando para que serve o range que você pôs ali perto do C. Ah, tá. Esse range, ele é um arranjo, tá? E ele varia de um tamanho 0 até C, menos 1. Beleza? Se eu der um print nesse range, dá um print aqui. Deixa eu ver. Vou fazer um outro aqui, vai. Vamos fazer o C igual a 5. Vamos fazer certinho, vai. C igual a 5. E o range C. Ele é um arranjo, né? Deixa eu ver se ele printa. Acho que ele não vai printar aqui.
É isso mesmo. Ele é um arranjo que varia de 0 até 5. Tá? Então, ele vai permitir que varie a rotina de repetição, o for aqui, do 0 até, na verdade, 5 menos 1. Tá? Então, ele vai variar de 0 até 4. O meu J aqui, por exemplo, com o C valendo 3, vai variar 0, 1, 2. Ok? Basicamente, o range 5 é o número de iterações do for. Ok? Sir, tem mais uma pergunta e um aviso no chat. O aviso é que a Thaís falou que vai ter que sair. Beleza, valeu. Está sendo minha assistente virtual, hein? Tá. A Suen, tá beleza, Suen? Dá uma procurada, eu vou deixar uns exemplos, tá, do range, tá? Eu vou tentar colocar umas videoaulas, mas basicamente é o quanto vai iterar o meu for, tá? Agora, o Pedro falou aqui, isso que está na frente do isso aqui tá, esse é um problema que acontece, né, com o Python. A gente começa a empacotar as coisas e você precisa olhar de dentro para fora. Então, essa primeira parte aqui tem um for implícito que vai executar por 3 vezes. O que ele vai executar? Ele vai esse 0 aqui por 3 vezes. Então, ele vai preencher, como está entre colchetes, essa lista com 3 zeros. Então, isso aqui é equivalente a fazer uma lista com 3 zeros. Ok? Desculpa, com 4, a C, né? 4. Desculpa, 4 aqui, tá? 4 zeros. Ele vai iterar 4 vezes. O meu range vai variar de 0 a 3, o J vai variar de 0 a 3, isso aqui vai ser repetido, o 0 vai ser repetido 4 vezes. Dentro de uma lista, vai criar uma lista com 4 zeros. E aí, esse for de fora vai ser repetido L vezes, que é igual a 3. Tá? O que ele vai repetir 3 vezes? O que está na frente dele. E o que está na frente dele? Uma lista. Então, ele vai repetir essa lista por 3 vezes. Beleza? O que tem dentro dessa lista? Ora, tem 4 zeros. Então, ele vai criar 3 listas, cada qual contém 4 zeros. Tá? Então, Ô, professor. Oi? Então, ele iria fazer a primeira linha, depois ele iria para a linha de baixo, fazer mais os 4 zeros, depois para outra linha, ele faria como se fosse linha por linha, né? Isso. Ah. Ele cria uma lista aqui com 4 zeros e depois essa lista, vamos dizer assim, ela é replicada 3 vezes por causa desse for aqui. Tá? Isso acabou sendo empacotado. Vocês vão ver, se for mexer com Python no futuro, sei lá, essa é uma das questões. Você consegue fazer as coisas muito fáceis e em uma linha só você resolve um problema grande. Mas isso fica difícil de enxergar. Isso, a sua pode ser tipo isso. E aí você cria essa matriz, beleza? O bom disso é que aqui você só define o número de linhas e colunas e ele cria a matriz, tá? Poderia ser 10 linhas e 20 colunas, beleza? Então vamos ver aqui o que acontece. Mas eu só estou mandando imprimir. Espera aí, calma lá. Tá vendo? Então, eu só estou mostrando como cria uma matriz. Depois a gente precisa preencher ela e etc. Beleza? Alguma dúvida? Eu tenho uma. Oi. O 0 da linha 10, se ele fosse uma variável, essa só não ia rodar ou essa variável ela ia acrescentando de 0 até 2? Porque o C vale... não, mudou o valor de C. Mas ele iria acrescentando ou ele só não ia dar certo? Se você fizesse o quê mesmo, Carol?
Na linha 10 está escrito 0 for j, esse 0 aí, se ele fosse uma variável. Porque ele que está sendo escrito na matriz, né? Ah, Se sim. fosse uma variável, ele ia dar certo? Ou Ia ser um ia acrescentar? x2, e aqui um x. É tipo isso. Beleza? Poderia ser uma variável. Tá? Essa variável poderia... Meu Deus. Essa variável poderia ser 1, 2, 3. Uma outra lista. Ok? Mas aí a gente tem, então, uma matriz, né, multidimensional. Ok? Então, você tem 3 dimensões. Você tem uma lista de 3 colunas, e aí, cara, ó, ele montou aqui, só é difícil observar isso. É uma matriz tridimensional. Mas esse X poderia ser qualquer coisa. Ok? Então, poderia ser uma lista de listas de lista e etc. Ok? Mas para resumir, eu botei só o zerinho aqui, só para vocês verem o que acontece. Tá? Mas você poderia ir criando, né? E aí você pode criar uma estrutura, às vezes, específica para um problema seu que exija esse tipo de organização. Tá? Normalmente, na computação, uma tabela dá conta do recado em tudo, desde álgebra, sistemas lineares, até para armazenar dados, né, categorias, etc. Alguma pergunta a mais? Nós vamos precisar dessa ideia de matriz para trabalhar na nossa próxima prática, que é a prática 2, mas não dá tempo hoje. Eu deixei ela para vir só até aqui mesmo. Nós vamos ver ela na semana que vem, ok? Mas eu quis passar isso aqui já, porque essa aqui já é a introdução. Então, o documento da prática 2 eu vou postar na semana que vem. Ele já vai vir com esses rascunhos aqui que eu fiz, para, na sequência aqui, vocês resolverem o probleminha que a gente vai colocar.